Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal, tudo bom? Buenos dias. O GP às 10 de hoje é muito fofinho. Vamos falar sobre papais. Afinal de contas, domingo é dia dos pais. Não é muito original isso que eu vou fazer, né? Falar de pais e filhos bem no final de semana do dia dos pais. Mas não encontrei tema melhor. Então vamos lá, pode começar. Pais e filhos da Fórmula 1. Eu resolvi falar desse assunto não só pelo grande sucesso do Max Verstappen, né? Que todo mundo sabe, é filho do Jos Verstappen, que era um piloto ruim, basicamente ruim, que ficou famoso por pegar fogo em Hockenheim. Mas também por conta da vitória do Mick Schumacher no último final de semana, lá na Hungria, a primeira vitória dele na Fórmula 2. O piloto que já ganhou o título da Fórmula 3 no ano passado, mas não vou dizer que foi contestado, mas muita gente não está valorizando demais esse título do ano passado, porque o Mick Schumacher disparou na segunda metade do campeonato, ninguém entendeu bem porquê e tal, enfim. Mas a vitória dele na Hungria foi cheia de significados, né? O Mick Schumacher é filho de um cara que ganhou 7 campeonatos do mundo, que ganhou 7 vezes na Hungria e que está, infelizmente, lamentavelmente, numa cama, fechado, escondido pela família, e eu também não vou entrar no mérito do que a família está fazendo com o Michael Schumacher. O fato é que vai fazer 6 anos, né, daquele acidente de esqui, e ninguém tem notícias do Michael Schumacher. E o seu filho, não sei se ele conseguiu ver, não dá para saber, não sei se ele teve a chance de ver o seu filho no pódio, levantando um troféu na Hungria, onde ele, Schumacher, ganhou tantas vezes e tal. E eu não tenho muitas dúvidas de que o Mick Schumacher vai acabar chegando à Fórmula 1, né? Eu achava que, inclusive, o caminho dele seria a Ferrari, com o sucesso do Leclerc, né, que surgiu muito bem no ano passado, na Alfa Romeo, e está fazendo uma ótima temporada de estreia pela Ferrari. É claro que ele é o cara do futuro da Ferrari, a Ferrari está apostando nele para o futuro. Eu acho difícil imaginar o Mick Schumacher guiando para a Ferrari num futuro próximo. Mas eu não consigo imaginar que ele vai ficar fora da Fórmula 1 muito tempo, não. Que ele não vai chegar à Fórmula 1, né? Ele é um cara que deve correr mais uma temporada de Fórmula 2, imagino eu. E a Ferrari tem outras portas para colocá-lo na Fórmula 1. Uma delas, ótima porta, que é a Alfa Romeo. Inclusive porque ali nós temos um piloto que logo logo vai se aposentar, o Raikkonen não é eterno, e o Giovinazzi, que não tem feito uma boa temporada nesse ano. Muita gente coloca em dúvida aí o Giovinazzi. Então, enfim, lugar para o Mick Schumacher vai haver na Fórmula 1, é claro, se ele for um piloto capaz de guiar carros de Fórmula 1 bem, né, se ele for minimamente competitivo. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque é um peso muito grande para alguns jovens, para alguns pilotos, essa história de ser filho de grandes campeões, né? Filho de piloto bom. Filho de piloto ruim não tem muito problema, né? Como o Max Verstappen. Se o Max Verstappen chegasse e não fizesse nada, alguém ia falar, bom, ele é tão ruim quanto o pai, né? Ele não carrega, ele não trouxe nenhuma responsabilidade, nenhum currículo paterno para dar sequência a uma dinastia na Fórmula 1. Isso não aconteceu com o Max Verstappen. E por isso mesmo a gente nem lembra, a gente só lembra do Jos Verstappen para falar mal do Jos Verstappen. Então não é propriamente uma sequência de uma carreira, de uma história, não uma carreira, de uma história que o Max Verstappen está escrevendo na Fórmula 1. Ele está escrevendo a história dele. A história do pai dele cabe numa pagininha só, né? E com poucas linhas, poucas palavras. Então o Max Verstappen não é um cara que carregue peso nenhum. O Mick Schumacher vai carregar. Como um Senna carregaria, um filho do Ayrton Senna. O Bruno Senna já carregou, né, um peso enorme nas costas por conta do parentesco, por ser sobrinho de quem é. Então não é fácil mesmo. Eu desejo toda a sorte do mundo ao Mick Schumacher. Não será uma tarefa muito tranquila quando ele chegar à Fórmula 1, se chegar, carregar, trazer consigo toda essa história que o pai dele escreveu. Outros exemplos de filhotes e papais vitoriosos, né? Papai vitorioso, Nelson Piquet, tricampeão do mundo. O Nelsinho, quando chegou à Fórmula 1, ele trazia, sim, né, o peso do sobrenome.
Não sei se muita cobrança, porque o Nelsinho sempre foi um cara... Ele foi praticamente criado fora do Brasil, o Nelson nunca foi o queridinho da imprensa, então ninguém olhava pro Nelsinho com aquela ternura do será que vai conseguir fazer o que o pai fez? Não, ao contrário, eu acho que todo mundo foi bastante crítico com o Nelsinho desde sempre, até porque ele não começou bem na Fórmula 1 e depois que ele estragou tudo com aquele escândalo lá de Singapura, foi malhado mesmo, recebeu as madeiradas que deveria receber com toda razão, com todos os motivos, e o Nelsinho acabou também na Fórmula 1 não reescrevendo, nem sequer começou a reescrever a história que o pai brilhantemente escreveu na Fórmula 1. Exemplos de filhos campeões: o Nico Rosberg, filho do Keke Rosberg, e o Damon Hill, filho do Graham Hill. A gente pode dizer que a carreira do Nico foi até mais robusta do que a do seu pai, Keke Rosberg. Ganhou o campeonato do mundo também, um para cada um, e o Nico ganhou um campeonato nessa era de Mercedes, tal, em cima do Lewis Hamilton, que foi um negócio muito marcante, muito significativo, né? Mas eu acho que são pilotos que entram para a história, os dois, né? O Keke pai e o Nico filho, mais ou menos ali no mesmo patamar, né, de conquistas, esses dois ótimos pilotos, sem dúvida nenhuma. Já o Damon Hill, dizer que ele não se compara ao pai, às vezes pode ser um pouco cruel isso, mas é claro que o Graham Hill, bicampeão do mundo, multivitorioso em Mônaco, com uma história fantástica, passando por algumas fases da Fórmula 1 bastante diferentes entre si, construiu uma equipe, montou uma equipe. Graham Hill é um cara que está muito na história da Fórmula 1. O Graham Hill merece um capítulo, né, talvez. O Damon Hill, talvez alguns parágrafos, né? Não vou dizer que ele é ruim, não, longe disso. O Damon foi um bom piloto, foi campeão do mundo. Campeão do mundo a gente não pode jamais contestar. Mas acho que a história do Graham Hill é uma história um pouco mais rica, por tudo aquilo que ele fez na categoria. Gilles Villeneuve e Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve foi campeão, o pai dele, Gilles, não foi. O pai dele morreu precocemente num acidente em Zolder, em 1982, mas para muita gente, tem gente que considera o Gilles Villeneuve o melhor piloto de todos os tempos, ou o mais vistoso, o mais espetacular, o virtuoso da história e tal. Agora o Gilles, enfim, infelizmente morreu, não teve tempo para escrever histórias muito vitoriosas. Ganhou poucas corridas, como eu disse, morreu muito jovem, e quando a gente lembra do Gilles, a gente não lembra de um grande campeão, a gente lembra de um piloto muito ousado, muito atirado, muito aguerrido. E já o Jacques Villeneuve, a gente lembra dele como campeão, um grande campeão de 97, sem dúvida, mas depois ele só fez M, né? E hoje é uma metralhadora giratória que fala pelos cotovelos, algumas coisas muito pertinentes, outras nem tanto, né? Mas pelo menos conquistou o título mundial. O Jacques Villeneuve honrou, sem dúvida, o sobrenome do pai. Jack Brabham, tricampeão do mundo, fez dois filhotes que chegaram à Fórmula 1, o Gary e o David Brabham. Isso lá nos anos 80/90, nenhum deles fez nada de excepcional, muito pelo contrário, né? O Gary Brabham, por exemplo, se bem me lembro, não chegou a disputar nenhuma corrida, não chegou a se classificar para nenhuma corrida. O David Brabham correu um tempinho na própria Brabham, depois em outras equipes menores e tal, mas nunca fez nada mesmo de marcante. E hoje flutua por aí, né? Com uma história, toda hora surge uma história de que a marca Brabham vai voltar e tal, não sei o que. Vive um pouco do sobrenome, mas sem dúvida seu pai, Jack Brabham, põe no bolso os filhos tranquilamente. Quem mais que a gente tem de filhote de Fórmula 1? Christian Fittipaldi foi um piloto melhor do que o seu pai, o Wilson, ou pelo menos teve uma carreira muito mais sólida do que o seu pai, o Wilson Fittipaldi, não só na Fórmula 1, como também na Fórmula Indy e depois nas corridas dos Estados Unidos, as corridas de protótipos e tudo mais. O Christian tem uma carreira muito sólida, muito longa, longeva. O Wilson, em determinado momento, ele optou por ser construtor, e os Fittipaldi todos se misturam, né? A gente tem aí filhos e netos do Emerson Fittipaldi, o próprio Emerson, tá? É uma família muito vitoriosa no automobilismo. O maior de todos desses, claro, o Emerson, bicampeão do mundo, mas o Christian, carregando esse peso, carregando esse sobrenome, eu acho que teve uma carreira muito digna, mesmo. Eu digo que teve
porque ele parou de correr, agora ele vai ser só chefe de equipe. Ian Magnussen, claro, temos o Kevin Magnussen correndo hoje na Fórmula 1. O pai dele, o Ian Magnussen, era uma das grandes esperanças dos anos 90, uma das grandes atrações do início dos anos 90, porque ele ganhava tudo nas categorias de base. O Jack Stewart apostava que ele seria um novo, sei lá o que, uma mistura de Ayrton Senna com Alain Prost, com Nigel Mansell, com todos os outros. E o Ian Magnussen acabou não virando. Gostava de uma manguaça, não tinha um comportamento de atleta numa época em que isso já era muito necessário e acabou não virando. Ian Magnussen. O seu filho, Kevin Magnussen, está aí na Fórmula 1. Olha, é um susto a cada curva, viu, para todo mundo. Também não vai ser nada. Acho que o Kevin Magnussen vai passar pela Fórmula 1 com a carreira, não vou dizer longa, mas enfim, razoavelmente, né? Longa até, mas não vai deixar muitos rastros, não. E outros ruins a gente tem aí na história. Eu anotei, gente, por isso que eu estou olhando para baixo aqui. Manfred Wilkenhock teve um filho, Marcus Wilkenhock, que esses dois não fizeram nada, os dois alemães, mas a curiosidade do Marcus Wilkenhock é que em 2007 ele liderou ele disputou um GP e ele liderou esse GP, o Grande Prêmio da Europa de 2007, porque teve uma zona de chuva, de repente todo mundo parou, não sei o que, ele ficou lá na pista, acho que ele não sabia o que tinha que fazer, o que eu faço agora, de repente ele apareceu em primeiro lugar, liderou 6 voltas do Grande Prêmio da Europa de 2007, mas também foi escrever a historinha dele em outras plagas. E Kazuki Nakajima, filho do Satoru Nakajima, outro que também acabou não vingando na Fórmula 1, mas nas corridas de protótipos, de endurance, o Kazuki é um grande piloto, um grande mesmo. Michael e Mario Andretti. O Mario Andretti campeão do mundo em 78. O Michael Andretti teve uma temporada na Fórmula 1, não foi nem completa, em 1993. Ele foi para lá como campeão da Indy, para a McLaren, para ser companheiro de equipe do Ayrton Senna. Quer dizer, aí já era duro, a comparação já era difícil, muito difícil. Outro problema que o Michael Andretti enfrentou. Naquele ano proibiram testes, isso era muito comum até o ano anterior, proibiram testes nas pistas onde aconteciam grandes prêmios. Então ele chegava para correr sem conhecer circuito nenhum. Em uma época que não existiam simuladores, não tinha essas coisas que tem hoje. Então ele chegava às cegas, né, para as corridas. As primeiras, sei lá, 4, 5, ele sequer passou na primeira volta, fazia merda uma atrás da outra. E aí ele conseguiu um pódio no Grande Prêmio da Itália de 1993, né, em Monza, e a partir daí ele parou, falou assim, agora chega, vou voltar lá para minha Nazareth, onde sou feliz. Outro problema do Michael Andretti é que ele morava nos Estados Unidos, continuava morando nos Estados Unidos, então aquela coisa de viajar toda hora pela Europa era muito desgastante. A mulher dele, que eu esqueci o nome, era uma louca, bicho. Ela aparecia nos autódromos toda fantasiada, de bandeira quadriculada, é uma coisa jeca, cafona, o Ron Dennis odiava aquilo, então todo o cenário foi muito desfavorável para o Michael Andretti naquela ocasião, em 1993. E para fechar, o Carlos Sainz, que não é filho de piloto de Fórmula 1, mas é filho de um dos maiores pilotos da história de rally, e tem feito um papel muito digno, muito honesto nesse seu início de carreira na Fórmula 1. Não é nenhum jovenzinho, não é nenhum garotinho que estreou ontem, mas está aí na McLaren fazendo um trabalho digno de aplausos. Ou seja, passa de pai para filho o talento? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Há casos em que o filho é muito mais talentoso do que o pai, clássico é o Max Verstappen. Há casos em que o filho é muito menos talentoso do que o pai. E a gente tem alguns aí, como eu já citei alguns nesta nossa breve conversa, né? Então, o que ajuda, o que faz um grande sobrenome? Ajuda a abrir portas, sem dúvida. Ajuda a abrir portas, né? É mais fácil o Enzo Fittipaldi, o Pietro Fittipaldi chegar à Fórmula 1 do que o Zezinho das couves, entendeu? Que mesmo que seja muito talentoso, corre de kart e tal, começa uma carreira, tá? É difícil abrir portas no automobilismo. E o sobrenome ajuda muito a abrir portas, mas não garante nada. A história mostra que não garante absolutamente nada. A porta está escancarada, o cara entra, passa por ela, mas se não, a partir do momento que senta num carro, para obter resultados, para competir, se ele não conseguir ser competitivo, se ele não tiver o talento
necessário para conseguir resultados, o sobrenome acaba funcionando ao contrário, pesa muito. É aquela história do filho do Pelé. Se o filho do Pelé fosse jogador de futebol, tanto que o Edinho, que virou jogador de futebol, foi ser goleiro, porque vocês imaginam que seria a comparação com o Pelé o tempo inteiro. Isso é um pouco do que o Mick Schumacher vai sofrer, né? Vai passar quando ele chegar à Fórmula 1. Faltou o Nicolas Prost, né? O Nicolas Prost, por exemplo, não chegou à Fórmula 1, filho do Alain Prost, estava lá na Fórmula E, mas puxa vida, também não virava. O Mansell também tem um filho que resolveu correr, mas também não deu nada. O Nick Lauda tem um filho que resolveu correr, não deu nada. Tem um monte que não dá nada, porque, como eu disse, o peso do sobrenome às vezes é muito grande para carregar nos ombros, e a cobrança ela é diretamente proporcional àquilo que os pais fizeram. Por isso que ninguém cobra nada do Max Verstappen. O pai dele não fez nada, só pegou fogo. Um ótimo final de semana a todos, um ótimo Dia dos Pais, para todo mundo também. Semana que vem voltamos com mais um GP às 10. Férias da Fórmula 1, eu também estou saindo de férias. Vou negociar com a chefia, que é o Vitor Martins, para não ter de gravar a GP às 10 na semana que vem, pelo menos na semana que vem, né, segunda, quarta e sexta. Não sei se vou conseguir. Então, se segunda-feira eu aparecer aqui de manhã, às 10, estarei de sunga na praia, provavelmente, né? Porque serei obrigado a gravar o GP às 10, né? Esse trabalho escravo, coisa horrorosa, não tem mais direitos. Abaixo o Vitor Martins, fora Vitor Martins!